Bom dia. É, Hoje eu devo viajar para Uberlândia e resolvi fazer esse último vídeo aqui na minha casa antes da viagem, tá? Para pensar algumas coisas bem gerais mesmo. A começar pela entrevista que o senhor ministro interino Eduardo Pazuello deu, onde ele tenta ocultar as 104 mil mortes. E aí, mais uma vez, a questão que nós já falamos várias vezes, né? Do despreparo mesmo, sabe? E de um discurso que ele se encontra desassociado da realidade é, da América Latina e da realidade global, de uma maneira mais geral, né? Porque o que nós percebemos que continuam faltando fármacos para tratamento, tá? Particularmente nas unidades de terapia intensiva, tá? E a ideia que se tem é que ele está tentando economizar, né? Isso é ridículo, isso mostra uma ineficiência, um despreparo no enfrentamento da pandemia real. E não essa pandemia fictícia que ele criou na cabeça ou nos relatórios dele. Tá? E esse despreparo vai se acentuando, né? Porque são mais de. Teve alguns momentos nós temos mais de 45 mil contaminados por dia. Isso vai levar a uma situação cada vez mais grave, tá? Então, é muito simplório apresentar esse tipo de argumentação, como, por exemplo, dizer que o Brasil é líder em recuperados, pelo amor de Deus, não é? Isso é importante, claro que é, mas não dá para justificar essa liderança ocultando mais de uma centena de milhares de mortes. Sabe, hoje, por exemplo, nós estamos acima de 107 mil, hoje, domingo, né, dia 16. Já temos mais de 107 mil pessoas mortas, né? Quase 3 milhões e 400 contaminados. São Paulo sozinho já tem quase 700 mil pessoas contaminadas, isso sem contar a subnotificação objetivamente. Eu fico pensando, todo mundo conhece esses números, sabe? É ridículo, é infantil. E aí ele vem afirmar que o objetivo do Ministério é salvar vidas. Bom, ainda bem, né? É quase como aquela outra notícia, aquela outra informação sobre os dossiês, né? O objetivo é salvar vidas. Que bom que seja salvar vidas, porque senão seria como a questão do antifascismo, né? Olha, um dossiê antifascista. Quer dizer, é absurdo, sabe? Ainda bem, né, que as pessoas são antifascistas. Que bom. E ainda bem que o objetivo continua sendo salvar vidas, embora as coisas não tenham funcionado nessa direção, mas enfim, pelo menos o objetivo geral continua sendo válido, não é? É absurdo, tá? E aí o que se tem é uma tentativa de enganar os brasileiros, né? E aí vai dizer que estamos muito bem na fita, né? E eu pergunto, que ministro é esse? Tá certo? Não adianta você ficar dourando a pílula. Não adianta ficar tentando criar uma situação favorável quando todo mundo sabe que ela é desfavorável. E estamos numa encruzilhada, isso é sabido por todos. Então, mais uma vez, deixar registradas as nossas observações acerca desse ministério que não existe, como não existe ainda o Ministério da Educação e como não existe o Ministério do Meio Ambiente. Nós não temos isso aqui. Tá? Bom, e só uma questão, Brasília, com atraso, define, né, a Assembleia de Brasília, qualificar o senhor Abraham Weintraub como persona não grata em Brasília. E aí, atribuir algumas características a ele que eu endosso, tá? Incompetente, grosseiro e mal educado. Exatamente isso. Agora, como é que uma pessoa incompetente, grosseira e mal educada, ela se mantém como ministro preferencial da educação num país como o nosso por 1 ano e 6 meses? E quem garantiu a manutenção dele foi o senhor Messias. Uma pessoa que agora está no Banco Mundial, né, claro, para ganhar
Graninha, né? Ele é classificado como persona não grata em Brasília, no DF, né? E com a alcunha de incompetente, grosseiro e mal educado. Mas enfim, né? Isso é bem complicado de se pensar, porque uma última questão sobre esse assunto é pensar o dia 13, né? Hoje são 16, já tem 3 dias isso. O senhor Messias, em Belém do Pará, né? Na capital, Belém, capital do estado do Pará. Ele vai dizer assim, abre aspas, sabemos que morreram mais de 100 mil vidas, mais de 100 mil, aí, vírgula, vidas poderiam ser salvas se tivessem utilizado a hidroxicloroquina. Mas não me ouviram. Jesus. De novo esse assunto, não. Sabe, quando você pensa que está melhorando, você recebe esse tipo de argumento outra vez, sabe? Você observa esse tipo de discurso ressurgindo das cinzas, se é que chegou a deixar de existir, né? E aí ele acrescenta, né? Que se tivessem usado a hidroxicloroquina, mesmo sem nenhuma comprovação, sim, por milagre, por fé, por alguma coisa nesse sentido, alguma coisa messiânica, alguma coisa sobrenatural, sem lógica, estapafúrdia, mas enfim. Mas é isso. O senhor Messias, ele a continua acusando, responsabilizando a ciência, né, que não ouviu e atendeu a sua sugestão acerca do uso miraculoso do fármaco referido, né, e daí as vidas perdidas. Quer dizer, não foi a pandemia que provocou as mortes, né? É que ceifou essas vidas. Foi o fato de não ouvir o Messias, sabe? E de não atender o que ele disse. Na sua onisciência, onipresença megalomaníaca, sabe? Onipotência megalomaníaca, de indicar um remédio que vai salvar o Brasil. Pois é, né? É um raciocínio perfeito. Muitas pessoas acreditam nisso. E aí é só uma fase bem simples, né? Só piora. Só faz piorar, tá? E aí tem uma situação de fundo que deve ser pensada com muito cuidado, tá? Que é as pesquisas que têm saído e por alguma razão bem objetiva, dando conta da ampliação, do aumento da popularidade do senhor Messias, presidente do Brasil. Eu já disse em outros momentos aqui que provavelmente ele vai ser reeleito. Vai ser reeleito na esteira desse tipo de situação, sabe? Em que se tem um auxílio emergencial, que é responsável aí por entre 5 a 10% do aumento da popularidade desse senhor, e que é muito interessante. Todas essas medidas que têm por objetivo enfrentar a pandemia, elas foram propostas pelo Congresso e foram forçadas por liminar pelo Supremo Tribunal Federal. Da parte do governo você não tem nenhuma iniciativa, sabe, que originalmente tenha parte do governo. As iniciativas são todas do Congresso, óbvio que a gente sabe que tem que haver esse tipo de articulação, mas via de regra, o Executivo sempre foi contrário a isso. O Executivo sempre atuou de forma a confundir, de forma a desaprovar, de forma a reduzir a importância das medidas que estavam sendo sugeridas. O Executivo não tinha que fazer nada, era só liberar. Liberou mais de 500 milhões. Bom, uns 200 bilhões eles serviram exclusivamente para aumentar a popularidade do senhor presidente. Tanto é que agora ele vai querer manter esse auxílio até o ano que vem, enfim. E já com a economia toda aberta. Mas tranquilo, ninguém é contra o auxílio, tá? Até porque tem muitas pessoas em dificuldades. Agora, a questão é o uso que se dá a isso. E esse é o aspecto absolutamente perverso dessa situação. Nenhuma das medidas. Tanto que só vem se falar de uma relativa coordenação do Ministério há um mês e meio aqui atrás, sabe? Já em julho, quando se fala de
uma tentativa de coordenação com atraso e com um viés totalmente político partidário daqueles que apoiassem o senhor Messias. E isso são aliados deles que vieram a público para falar isso, tá? Como, por exemplo, um major lá de São Paulo. Mas, enfim, essa parte dialética da situação em que, na medida em que a pandemia avança e força o Estado a manter esse auxílio emergencial, amplia-se, a partir das mortes de um número de milhares e milhares de brasileiros, amplia-se a popularidade do senhor Messias. Isso ainda vai ser objeto de reflexão e, creio eu, que de teses no futuro. Porque é uma sociedade 100% contraditória. É o aspecto contraditório da fome, da miséria absoluta, que subordina, sabe, que controla mentes, que impõe situações de adoração para manutenção do essencial para comer, para viver. É um tipo de populismo extremamente raso e deprimente. É praticar o populismo a partir das necessidades do estômago das pessoas. Tá? E aí carece de uma análise mais profunda, porque no final das contas, se pensarmos em R$ 1.200 para uma mulher que é chefe de família e que recebia 200 de bolsa, isso é algo que realmente justifica a ampliação da popularidade do presidente. Ampliação à custa da fome, repito, à custa da morte, à custa da pandemia. E ele continua negando e continua propondo que devemos usar hidroxicloroquina, tá? Como o que eu acabei de falar no Paraná. Aqui eu queria falar muito rapidamente, que eu não quero me alongar, sobre alguns termos que se tornaram bem recorrentes na nossa sociedade atual. Primeiro, protocolos. Hoje tudo está atrelado a protocolos, né? Protocolo de sanitização, protocolo para entrar no shopping. E esse protocolo garante que você pode entrar lá e ficar lá dentro e está tranquilo. Você pode circular normalmente, desde que você siga os protocolos, né? O que é uma meia verdade. E também carece de muita... Mas é só para muita reflexão. Só para apresentar pontos de aprofundamento aqui no que nós estamos falando. E aí outra palavra que essa vai entrar, já entrou para a história, flexibilização. Sabe? Quer dizer, o que é flexibilização mesmo? A flexibilização se dá com base no protocolo, tá? Essencialmente. E aí dentro disso eu fico pensando na transparência, que é outro termo importante. Então temos a flexibilização, que ocorre a partir de protocolos, que via de regra não são seguidos sistematicamente. Sabe, se você tem 50% seguindo e 50% que não segue, isso é o caos. Isso é uma sinalização de caos logo ali, daqui uma semana, duas. Aliás, Manaus está aí, o Amazonas está aí, mantendo 64% de aumento da contaminação e das mortes nos últimos 6, 7 dias. E ninguém ainda se dispôs a analisar isso. Transparência, quer dizer, você tem flexibilização, protocolos e transparência. É o que a gente vê, sabe? A própria mídia parece que já se cansou disso. Não se divulga mais da forma como se divulgava antes. Por exemplo, não se veio a público ainda para explicar por que Manaus está mantendo, a Amazonas está mantendo 65%, 67% de aumento na contaminação e nas mortes nos últimos 6, 7 dias. Sabe? Então, transparência. Porque, o que esses governos, os governos realmente estão divulgando o que está acontecendo? Transparência. Aqui em Goiás, mais de 700 pessoas faleceram sem conseguir dar entrada no hospital. Transparência. O fato de existir leitos de UTI justifica você flexibilizar, sabe, com protocolos que não são cumpridos na maioria das vezes. É só observar que o brasileiro não tem uma cultura de seguir protocolos, particularmente protocolos de sanitização. Bom, e essa transparência que não há, e também vai ser objeto de estudos no futuro próximo, e entra outra palavra importantíssima para mim, ética. Sabe, você não desassocia o termo ético
sabe? O termo conceitual ético é da ideia, da noção de transparência. E a ética? Sabe, o que estão fazendo com a ética nesses últimos 3, 4 meses? Onde emergem atitudes de pessoas que são coerentes, são consistentes, que estão preocupadas em salvar vidas, e onde emergem os oportunistas. E aí tem oportunista em todos os níveis, né? Os oportunistas que vão querer surfar, sabe, essa onda. Na tragédia surgem oportunidades para alguns. E a ética é essa ética que eu acabei de me referir anteriormente. A ideia da transparência, né, e da flexibilização dos protocolos. Nós abrimos mais 1.000 leitos, é o caso de São Paulo. Portanto, agora sim, pode flexibilizar. Porque se você ficar doente, tem um leito lá. Então, e aí, São Paulo está desativando os leitos, ainda bem, né? Sinal que está diminuindo o número de mortos e pessoas que estão tendo um fim fatal para essa pandemia. Mas que ética é essa? Sabe que ética é essa que você cria uma série de argumentos diversionistas para poder justificar uma abertura? E ainda não conseguiram impor essa abertura para o nosso sistema educacional. Porque aí nós teremos o caos. Aliás, Manaus fez isso, né? Abriu o sistema educacional. Manaus é o estado do Amazonas. Porque aí nós estamos falando das gerações futuras. Isso é grave, isso é sério. Sabe? A gente não está falando dos adultos que estão andando na rua, que estão aí. Nossa Senhora, meu sonho visitar o Corcovado, meu sonho ir a Pirinópolis. Eu não posso esperar mais um mês para ir a Pirinópolis, daqui agora. Que já é outro, isso já revela traços de outro tipo de doença, uma doença que, aliás, está no primeiro escalão do governo, que a psicologia trata e a psiquiatria também, tá? Esse tipo de euforia, sabe? Esse tipo de êxtase, esse tipo de necessidade incontrolável, essa falta de equilíbrio do ser humano de, bom, eu não posso isso hoje, eu faço isso amanhã. Sabe, é uma questão de maturidade, deveria ser algo simples, é algo de bom senso. Quem tem essa agonia por fazer as coisas assim, pensei e logo faço, são as crianças, é uma atitude infantil. A gente entende, nós entendemos que isso cansa, que é difícil, mas, por outro lado, é preciso ter consciência, porque a situação não é que ela melhorou, ela se mantém gravíssima, mas é preciso tomar cuidado. Essa flexibilização, esses protocolos que não são seguidos, é como se o protocolo justificasse qualquer coisa. Pode dizer qualquer coisa, deixa que tem um protocolo, a palavra protocolo já, pronto. Eu estou usando a palavra protocolo, pronto, já estou salvo. É uma coisa inadmissível a partir do ponto de vista da análise do discurso e da retórica propriamente dita. E aí vem a transparência, vem a ética que não existe. E o pano de fundo de tudo isso são os aproveitadores, sabe? É o populismo que viceja com muita rapidez. É o populismo, sabe? No seu aspecto mais desprezível. É o populismo que ele viceja, que ele se desenvolve a partir da contradição entre morte e vida, da contradição entre pandemia e flexibilização. E esse populismo que se passa a defender furar o teto, não furar o teto, flexibilização, sabe? Auxílio emergencial até o meio de junho de 2021. Essas coisas que vão facultar. De repente seria melhor ficar até 2022 por conta das eleições presidenciais, né? Esse tipo de proposição que tem por objetivo alavancar a popularidade do senhor Messias. E aí ele continua usando a mesma cantilena, eu não sei se por incompetência de apresentar um discurso novo,
já que a atitude dele em vários aspectos ela mudou, sim, nós reconhecemos isso, né? Ele apresenta um comportamento um pouquinho diferente, mas mexe e vira, ele tem uma recaída. E vem com essa história de cloroquina, e vem com essa história de que o Estado não abriu, então o governo federal não vai ajudar. Ele continua em campanha, essa que é a verdade. Inclusive, quando fala de auxílio emergencial, isso tem com os olhos postos. O objetivo é a campanha presidencial para 2022 e, portanto, está aí comprovado o uso para interesses populistas da pandemia. Então, eu nem sei se a pandemia surgisse uma vacina daqui a um mês e acabasse a ideia de pandemia, se isso seria bom para esse governo. Porque ele vai perder, sabe, esse teatro, esse palco do conflito, esse palco da retórica, esse palco do enfrentamento. Com base em racionalidade, seja no que for, o povo ouve isso, o povo entende isso. Muitas pessoas, isso é só para quem nunca passou fome, é pensar, tá? O que não reflete sobre essa questão da sobrevivência. Muitas pessoas que apoiam o senhor Messias e que estão apoiando nos últimos tempos o senhor Messias são pessoas que recebem o auxílio emergencial e elas defendem porque é isso. Antes era o Luiz Inácio, então é a bolsa do Luiz Inácio. Teve uma época que aqui no Goiás que era o Marguito, depois é o Marconi, agora é o senhor Ronaldo Caiado. Então, muito do apoio deriva dessa situação cultural, sabe? É dessa condição, dessa dimensão cultural das relações entre o social e o político. No nosso Brasil, social, político e econômico. Como que isso se atravessa aqui no Brasil desde 1889, desde antes disso. Desde os processos colonizatórios, creio eu. Sabe, de um certo patriarcalismo, de um certo patrimonialismo, em que as pessoas entendem que o auxílio emergencial é do senhor Messias. Não é. O auxílio emergencial é do país, sabe? É do Estado. É uma política de Estado, não é uma política de governo. Assim como a Bolsa Família não é uma política de governo, é uma política de Estado, tanto que foi mantida até agora. E aí vai virar Renda Brasil por conta do populismo. Aquilo que nós já falamos do bisneto, né? Ou poderia ser o neto, e o Luiz Inácio, o filho do pai dos pobres, não é? E agora nós temos o neto do pai dos pobres, enfim. Isso não é tão relevante assim, tá? Mas essa é a situação que se tem. É lamentável, né? Vida que segue. E da próxima vez eu falo por aqui, mas já de Uberlândia. Tá bom? Um excelente domingo para todos vocês. E pensem nisso, tá? A flexibilização implica em protocolos. E esse protocolo existe, não existe, e cada um pensa nisso, tá? Em transparência a partir do ponto de vista da atitude dos governantes, sabe? Em qualquer nível, estadual, municipal, federal, e da ética. Sabe, em que medida que isso tem uma base ética, moral, ladeada por princípios. E, por fim, esse populismo. É o populismo mais pérfido que se pode pensar. Um populismo que tem por base a fome, a miséria do povo. Um populismo que tem por lastro uma pandemia. E, via de regra, é a luta diuturna entre a vida e a morte. Um populismo que se expande a partir daí, né? Mas que ao mesmo tempo não dá uma contrapartida para a população. Continuam faltando fármacos. Um bom domingo para todo mundo. Tchau.